Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, agora esse vídeo é 193, esse é o último de hoje, para você ver, ó. Nós ficamos no número 5, número 6 e nos encontramos no número 7. Acredito que esse vídeo nós vamos usá-lo todo para comentar a respeito do número 7 ainda, né? Então, são felizes ou infelizes? Então, olha só para você ver. Ó. São felizes ou infelizes os espíritos, as almas, né? Se o espírito tem conhecimento, se a alma tem conhecimento dos desígnios das leis divinas, em meio às intempéries aqui no corpo físico, ele consegue ser feliz. Se ele não tem conhecimento, a vida dele é uma amargura. Gente, quer, até porque eu vou usar essa frase primeiro, o Espiritismo veio matar a morte e provar a imortalidade das existências, a imortalidade da alma. Você quer sofrimento maior? Você quer um sofrimento maior que uma mãe saber que todos os teus filhos desencarnaram e ela nunca mais irá vê-los? Agora, vamos pensar da seguinte forma. A mãe dura 80 anos no corpo físico, mas os 6 filhos que ela teve morreram todos durante esses 80 anos. Acidente, câncer. Mas ela não acredita na imortalidade da alma. Você já parou para analisar? Que sofrimento! Saber que morreu, acabou. Que Deus é esse? Ou ela ali no corpo físico, pensando daquela forma. Bom, de acordo com a crença a qual eu professei durante esses 80 anos, eu tenho lá minha dúvida, mas eu tenho que acreditar da seguinte forma. Os meus 6 filhos, ou eles foram para o paraíso, ou eles foram para o inferno do fogo eterno. Agora você já imaginou o que é isso para uma mãe? Agora isso aí é tudo tortura criada pelo clero, criada pelos concílios, pelos papas. Isso são dogmas falsos, mitológicos das religiões. Você imaginou manter uma mãe durante 80 anos naquele sofrimento de que, vamos usar aquele termo, perdeu os teus filhos nessas tragédias todas e que nunca mais irá ver os teus filhos? Porque morreu, muitos acreditam que morreu, acabou. Muitos acreditam que a vida é apenas a fisiológica, a biológica. Morreu, acabou. Né? Os ateus mesmo, eles acreditam assim. Os materialistas também, eles acreditam assim, né? Mas tudo não passa de ignorância. Então o Espiritismo veio matar a morte. O Espiritismo veio nos confirmar a imortalidade da alma. Quantos milhões de espíritos nos rodeiam, pedindo-nos para mandar um bilhetinho para um bilhetinho para outro? Quantos espíritos
se manifestam, né? Aqui e acolá, através de 1000 formas, 1000 jeitos. Que maravilha para aquela mãe, né? Vamos pensar assim, se ela no princípio de sua vida aqui no corpo físico tivesse aprendido a respeito da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, né? Que ninguém morre e que o desencarne é um processo natural na evolução do ser, né? Que ninguém perde ninguém, né? Ela, conhecedora dos desígnios das leis divinas, ela sente aquela saudade física, porque nós também não somos evoluídos, né, gente? Para pensar de uma outra forma. Sente saudade física. De vez em quando ela entra embaixo do chuveiro, para disfarçar, ela chora embaixo do chuveiro. Os outros filhos não veem. Mas ao mesmo tempo ela se sente feliz por saber que aquelas criaturas que ela um dia teve o prazer de colocar em seu seio para mamar, continuam no plano espiritual vivos mais do que antes. E que um dia ela irá reencontrá-los. E o dia que ela deixa o corpo físico, quem está ali ao lado, à espera dela, vamos por esse lado. Não vamos pensar em umbral, não vamos pensar em cemitério, essas coisas, não. Vamos pensar por esse lado positivo assim. Os filhos dela ali ao lado, esperando ela desencarnar. Ainda dá um tapinha nela, fala, deixa esse corpo logo aí, mãe. Sai desse corpo logo aí. Que coisa. Viveu a vida toda dormindo nessa terra aí, nesse corpo. Agora ainda quer cochilar mais aí nesse corpo ainda. Porque eu tenho amigos e amigas que eu acho que depois que desencarnar ainda vão procurar o corpo lá no cemitério para dar mais uma cochiladazinha. Os benfeitores ali, a família espiritual querendo, mãe, vamos embora, mãe, vamos, mãe. Minha filha, vamos. Ai, gente, deixa eu cochilar mais um pouquinho, gente. Ai, ai, ai. Mas é assim, olha que gostoso. É desse jeito, gente, né? São felizes ou infelizes. Então, esses que se encontram no corpo físico, que não tendo conhecimento, são seres infelizes, são seres amargos, são seres assim, assombrados por monstros. E qual é o pior monstro que existe na vida de quem não tem conhecimento dos desígnios das leis de Deus? Chama-se morte. Eu tinha uma amiga, graças a Deus ela já desencarnou. E Deus foi tão justo com ela, mas no bom sentido, porque Deus é justo em todo sentido. Mas eu estou falando nesse termo. Deus foi tão bom com ela, sabe, que ela deitou para dormir e desencarnou e não viu. Quando na parte espiritual ela chegou, ela olhou assim, mãe, pai, eu estou sonhando? Vocês já não morreram? Você também acabou de morrer essa noite passada. Agora, eu estou dizendo, isso é verídico, isso não é brincadeira não. Eu uso essas brincadeiras assim, mas essa forma de brincar, mas é para espairecer. Isso é uma psicologia. Mas ela tinha tanto medo desse nome morte, desse termo morte, que a família toda, entendeu? A família toda dessa minha amiga, elas eram todas preparadas para não usar esse termo morte na presença dessa minha amiga. Essa minha amiga era uma senhora. Porque ao ouvir o nome morte, ela desmaiava. Olha que pânico! Ela desmaiava. E dava um trabalho. Eu falo que eu presenciei isso um dia.
Então essas pessoas são infelizes. Essas pessoas podem ter toda a riqueza do mundo, que a felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está num belo casamento. A felicidade, você pode ter o mundo aos teus pés, que se você não tiver o conhecimento dos desígnios das leis de Deus, você é pobre. Porque você sofre. Em todo sentido. Eu, graças a Deus, eu até hoje acho que eu não vou passar por esse processo assim de câncer, mas se um dia um oncologista chegar e falar assim, Luiz Antônio, nós temos uma má notícia para te dar e uma boa notícia para te dar. Qual você quer primeiro? Falou, doutor, não me enrola não. O que o senhor quer dizer é que eu estou com câncer e a má notícia é que eu estou com câncer e a boa notícia é que tem tratamento, né? Então eu quero dizer para o senhor o seguinte, todas as duas são boas notícias. Porque eu tenho conhecimento das leis de Deus, agora eu vou fugir? Eu vou fugir? Ué, se eu pratiquei, se eu infringi os desígnios das leis de Deus no passado, agora nessa eu vou querer passar ileso novamente aqui nessa existência? Não é assim não. Então, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. Então, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida. Então, é natural que no plano espiritual você vai ter aquilo que aqui na Terra você plantou. Se você plantou o bem, você vai ter o bem. Como nós costumamos dizer aqui, tal vida, tal morte. Física, né? Então, teremos no plano espiritual aquilo que nós semeamos aqui. Então, durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram, né? Então, de acordo com o grau de adiantamento da nossa evolução. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, olha só para você ver aqui, perfeição. Aí sim. Só que não é essa perfeição, o grau supremo da perfeição. Porque o grau supremo da perfeição é Deus. A inteligência suprema, a causa primeiro. Você entendeu agora? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então está escrito aqui, ó, o grau supremo da perfeição. Está falando de quem aqui? De Deus. Então nós nunca chegaremos a ser Deus. Nunca nos tornaremos Deus. Vamos usar esse outro termo. Esse título é só dele. Mas ninguém. Agora, você entende que eu tive que usar esse termo título. Eu tive que usar esse termo. Porque esse termo é banal. Mas não existe outro. Então, eu tenho que usar esse mesmo, né? Para ficar mais fácil para a gente. Então, olha só. A felicidade perfeita e sem mescla é partilhado unicamente, e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, esses seres que aqui na Terra passam por provações e por expiações terríveis, mas que agem com resignação, com aceitação, você entendeu? Eles estão a caminho dessa felicidade perfeita e sem mescla, que também é partilha unicamente dos espíritos, né, que atingiram o grau supremo da perfeição. Porque nós temos que entender que pelo fato de grau supremo aqui, isso aqui é sentido duplo. Nós temos que esmiuçar isso. Isso é sentido duplo. Que pelo fato de grau
grau. Nós temos que entender o seguinte, que existe a escala evolutiva. Só que no universo, vou ter que usar um outro termo, que não tem princípio e que não tem fim, que não teve começo e que não tem fim. Não existe sequer um espírito no mesmo grau evolutivo que o outro. Deu para você entender? Porque isso faz parte da evolução. Então vamos pensar assim, Jesus encontra-se no grau 10. O outro espírito tal encontra-se no grau 10. Não existe. O grau 10, vamos usar esse outro termo para simbolizar, é um título só de Jesus e de mais ninguém. Ninguém no universo, nos universos, por todas as dimensões, por todas as eternidades, que não teve começo e que não terá fim. Ninguém é igual um ao outro em matéria de evolução. Ninguém se iguala um ao outro. Cada qual encontra-se num nível de evolução diferente. Então vamos pensar da seguinte forma. Isso é só simbólico, gente, pelo amor de Deus. 10 espíritos do nível de Jesus. Tá. Um deles... vamos mudar isso. Vamos pensar da seguinte forma. 10 espíritos do nível do professor Eurípides Barçanufo. Então, um espírito do nível daqueles 10 ali, do nível de Eurípides Barçanufo, um gosta de um suco de laranja. O outro já gosta de um suco de acerola. O outro já gosta de uma água natural. Você está entendendo por aí a desigualdade? Não existe, em tudo que acabamos de dizer no universo, um ser igual ao outro. Agora, o mais interessante, em matéria de evolução, todos nós somos desiguais. Mas o mais interessante é que para Deus, todos nós somos iguais. Deus não prefere mais o Cristo do que a mim ou do que a você. Vamos dizer que se Deus tiver que distribuir uma quantia simbólica, só para você entender, em dinheiro para nós, isso é simbólico, gente, pelo amor de Deus. Ele vai entregar 1 centavo para Jesus, 1 centavo para mim, 1 centavo para você. E 1 centavo para a humanidade toda. Agora, nós é que teremos que trabalhar com esse 1 centavo. Jesus também vai trabalhar com aquele 1 centavo. Mas por ser Jesus, Deus não teria que dar mais para ele? Por quê? Não. A criação divina é uma só, ininterrupta, incessante. Ninguém é privilegiado um mais que o outro. Tudo é conquista. Se o Cristo encontra onde ele se encontra hoje, é porque ele batalhou, ele lutou, ele encontrou nas dimensões por onde ele passou recursos vindas do Criador para suprir-lhes as tuas necessidades, dando-lhes forças para que ele continuasse avançando cada vez mais. E quanto mais o Cristo avançava, mais ele amealhava qualidades,
virtudes. Cada vez mais ele ia se enriquecendo de conhecimento dos desígnios do Criador. Em momento algum, Deus deu algum talento. Vamos usar esse termo. Ai, que nojo que eu tenho de ter que usar esses termos. Mas eu tenho que usar. Em momento algum, Deus deu algum talento ao Cristo. Tudo que o Cristo tem, o Cristo conquistou através da própria capacidade dele. Porque o mesmo caminho que Deus mostrou ao Cristo, limpo, liso, sem nada, mas propenso a conquistas, Deus mostrou o mesmo caminho a nós. Essa doutrina é maravilhosa, gente. Você entendeu? Então, existe aqui graus. Então, nós temos que entender o seguinte. Existe os graus devido, esse grau aqui está colocado aqui, devido à escala evolutiva. Então, existe um número incontável de escalas. Então, é natural que existe a escala, você entendeu? Do grau supremo da perfeição. Mas é um grau. É um grau. Como onde nós nos encontramos nesse estágio de hominal é um grau. De acordo com a nossa evolução. É um grau hominal. O próximo passo é um grau na escala. É um grau, é o grau da regeneração. É o reino, esse grau é como se fosse um reino. É o reino da regeneração. Depois desse grau que nos encontramos, esse reino de provas e expiações, nós vamos adentrar o reino da regeneração. E assim sucessivamente, um dia nós vamos chegar nesse grau supremo da perfeição. Só que não queiramos nos iludir que chegando nesse grau supremo da perfeição é o topo. Não, é um estágio onde tudo é como aqui em matéria de luta, de batalha, de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, de conquista. Não dissemos em vídeos anteriores que o único ser evoluído, supremo, né, perfeito, puro, é Deus? E que abaixo dele todo mundo encontra-se em processo de evolução? Nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se em processo de evolução. Ora, eu seria um ignorante, tendo o conhecimento que eu tenho, se eu dissesse aqui para você que Jesus não precisa evoluir mais. Que isso? Não. Tá muito longe ainda. Você entendeu? Então, depende exclusivamente de nós alcançar esses níveis mais elevados, como depende de nós também permanecer aqui, né, fincado aqui nesse pântano. Agora, o mais importante é que na evolução não existe retrógrada. Não existe retrógrada.
né? O muito que pode existir, que existe, é nós nos estacionarmos. Ah, eu vou me estacionar aqui, eu não quero evoluir não. Tá bom, fica aí. Só que daqui 10 bilhões de anos, luz, o nego cansa da sombra. Aí ele, valei-me, Euripides, Barçanufo, Bezerra de Menezes, esses seres, esses nomes tem. Hoje mesmo, você acha que o Dr. Bezerra de Menezes, no plano espiritual, ele é considerado como Bezerra de Menezes? Euripides Barçanufo é considerado como Euripides Barçanufo? Esses nomes, gente, é fantasia para poder nos satisfazer. Gente, você acha que esses seres, eles não evoluíram e não estão evoluindo? Por causa da nossa ignorância em querer tê-los nestas condições? Não, gente. A gente entende. Mas por isso que a gente está aqui, para esclarecer. Então você viu que a pessoa precisa raciocinar bastante. E olha que nós já fizemos 4, com esse 5º vídeo de hoje, 1, 2, 3. Né? Nós tratamos só de 3 temas aqui, né? 3 parágrafos só. E ainda falta mais 8, 9, 10, né? Praticamente o 11. Mas não vou deixar para o próximo dia. Muita paz a todos.